Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e este vídeo é uma continuação do vídeo anterior que nós começamos a falar sobre a criação de formulários dentro do VBA. Então, no vídeo anterior, nós apenas criamos e configuramos o nosso formulário. Então, portanto, agora neste vídeo, nós vamos colocar o código que faz a consulta e vamos falar um pouco mais sobre eventos, ok? Bom, então esse aqui é o formulário que a gente criou no vídeo anterior. Nós inserimos primeiro o formulário e depois nós colocamos cada um dos objetos que a gente vai usar na nossa aplicação aqui no nosso formulário. Então, primeiro a gente inseriu uma caixa de texto ou uma text box, né, para a gente digitar o nosso critério de consulta, né, o nome da cidade que a gente vai consultar. Depois disso, a gente criou um list box, que é a nossa caixa de listagem, onde vão ser apresentados os registros que ele vai encontrar na nossa consulta. E também um botão de comando, né, para a gente consultar, ou seja, para a gente clicar nesse botão e ele fazer a consulta para a gente. E inserimos também esse label aqui, ou esse rótulo, só para informar o que a gente tem que digitar na nossa caixa de texto. Bom, depois de todos os objetos criados, nós falamos também sobre a importância de dar os nomes para cada um deles, né? Inclusive o objeto principal, que é o formulário, porque é através desses nomes que a gente vai se referir a cada um desses objetos no código, né? No nosso programa. Falamos também sobre a convenção, ou seja, sobre o padrão que a gente usa para nomear esses objetos, né? Usando então um prefixo de 3 letras, né, em minúsculo, para a gente se referir ao tipo de cada um desses objetos. Por exemplo, no nosso text box a gente usa no começo do nome txt em minúsculo mais o nome do objeto. Depois, para a nossa caixa de listagem, a gente usa o LST, né, para abreviação de caixa de listagem, e por fim o nosso botão que a gente começa nomeando com CMD mais o nome do botão, ok? Então esse é o padrão que a gente usa para facilitar depois a nossa digitação lá no nosso código e o entendimento também futuramente se a gente quiser analisar o código. Ok? Bom, enquanto a gente estava criando o nosso formulário, desenhando o nosso formulário, a gente mostrava esse formulário clicando aqui no botão play, né, e mostrando, exibindo esse formulário na tela, né? Então agora a gente vai fazer isso lá no ambiente de usuário, né, porque é lá que vai ser chamado o nosso formulário. Bom, então aqui na nossa planilha eu optei por não criar um botão para chamar o nosso formulário. O que eu fiz foi inserir uma caixa de texto, né, com o texto cidade sublinhado, para que a gente possa atribuir essa caixa de texto à macro que chama o nosso formulário, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então é muito simples fazer isso, é só clicar aqui no menu inserir, inserir uma caixa de texto e tirar, né, o fundo e tal, a borda e tudo mais, e deixar dessa forma aqui que a gente consiga clicar nela, ok? Então é bem simples. Mas quem preferir colocar um botão aqui para chamar o nosso formulário, não tem problema, basta criar um botão e atribuir a macro que a gente vai criar agora. Bom, então agora a gente vai criar uma macro para exibir o nosso formulário na tela, ou seja, chamar o nosso formulário na tela, ok? Então eu vou inserir aqui um módulo, tá? Depois disso eu vou criar uma macro chamada chama formulário, né? Então chama, vou abreviar aqui, colocar chama form, então essa vai ser a nossa macro, e depois disso a gente coloca então o comando para exibir este formulário na tela. Então a gente usou lá a convenção frm para formulário, depois disso o nome do formulário, que é busca, e aí a gente coloca o comando show, que é para exibir, que é para mostrar o nosso formulário na tela. Então, se a gente executar essa macro agora, a gente vai ver que ela mostra esse formulário que a gente criou na tela, ok? Então, depois de criar a macro que vai chamar o nosso formulário, agora a gente vai atribuir a nossa caixa de texto lá na planilha a essa macro aí. Então, basta clicar botão direito em cima dela, atribuir macro,
e a nossa macro que a gente acabou de criar chama form. Então pronto, agora eu já clico aqui na nossa caixa de texto e ela exibe o nosso formulário e agora então a gente vai criar o nosso código para buscar as cidades que a gente vai consultar, ok? Bom, então como eu disse lá no começo do primeiro vídeo, quando a gente começa a trabalhar com formulários, a gente tem que começar a pensar sobre as ações do usuário, né? Ou seja, as ações que o usuário vai tomar com essa interface, com esse formulário que a gente criou. Então, portanto, quando a gente olha nesse formulário que a gente criou, a gente percebe que o usuário vai digitar alguma coisa e vai clicar num botão. Então, ou seja, essas duas ações do usuário são eventos. Então, quer dizer, ele digitou, é um evento, clicou no botão, é outro evento. Então, a gente tem que pensar nesses eventos porque são neles que a gente vai colocar a nossa programação, ok? Então, se o nosso botão vai consultar alguma coisa, então, nessa ação de clicar no botão, ou seja, nesse evento clique do botão, a gente vai colocar o nosso programa para que ele seja executado, ok? Então, essa é a lógica de se trabalhar com eventos dentro de um formulário. Bom, então vamos lá, vamos colocar então o nosso SQL. Então, eu vou visualizar aqui o nosso formulário, clicando 2 vezes nele aqui, ele apareceu e a gente já sabe que a gente vai colocar o nosso programa dentro do clique do botão, né? Então, esse vai ser o evento que a gente vai usar. Então, com o nosso formulário na tela aqui, basta clicar no botão 2 vezes, ele abre o evento para a gente, que é o evento clique. E é dentro desse evento que eu vou colocar toda a minha programação. Ou seja, quando o usuário clicar nesse botão, ele vai executar esse evento e assim vai consultar a nossa base. Bom, então aqui eu vou colar aquela parte do SQL, aquela primeira parte do SQL que a gente geralmente não muda, né? Em todas as nossas consultas a gente segue esse padrão, então eu não vou falar sobre elas. Quem quiser saber mais detalhes, basta ver os vídeos de SQL que a gente já gravou, né? Então dá uma olhadinha lá que vai entender cada uma das partes. Então, como essa parte não muda muito, eu vou colar ela aqui, que é essa parte aqui, com a declaração das variáveis e a conexão e tudo. E agora a gente vai escrever a parte do SQL, que é o filtro, né? Ou seja, aquilo que a gente coloca dentro da nossa declaração para que ele filtre os dados e consulte, né, esses dados lá na nossa tabela. Então é isso que a gente vai trabalhar porque é importante essa parte, essa é a parte que realmente muda a cada consulta. Bom, então agora a gente já pode começar a escrever o nosso SQL, então a nossa string de SQL vai começar SQL é igual e depois abre aspas para começar a nossa declaração, né, o nosso texto de SQL aqui. Então, o primeiro comando é o select, né, de selecionar aqui os campos que a gente vai trabalhar. Depois a gente coloca o campo que a gente vai trabalhar ou os campos que a gente vai trabalhar. No caso da nossa tabela aqui, ela só possui um campo, então a gente pode escrever o nome do campo, que é apenas cidades, ou a gente pode colocar o asterisco para ele considerar todos os campos. Então, o padrão aqui a gente usa asterisco mesmo, então select todos os campos, depois vem o comando from, né, que quer dizer da tabela que a gente vai colocar agora, e depois a gente abre aqui chaves para escrever o nome da tabela, que a gente sabe que a nossa tabela é chamada de cidades, né? Tá aqui o nome da nossa planilha, da nossa tabela, então a gente escreve aqui cidades, lembrando que a gente sempre tem que usar o símbolo aqui, cifrão, depois do nome da nossa tabela, e aí a gente fecha aspas, que a nossa primeira parte do SQL está pronta. Então, a primeira parte seria selecione todos os campos da tabela cidades, ok? Bom, então para a gente praticar um pouco o SQL aqui, eu vou fazer uma consulta de uma cidade apenas, como se a gente fosse consultar sempre a mesma cidade, só para a gente ver como que escreve o SQL e depois a gente coloca a parte volátil aqui da nossa consulta, ok? Então, SQL, continuando aqui, SQL é igual ao que já estiver escrito em SQL, então SQL é igual a SQL. Depois disso a gente coloca um E comercial para concatenar as duas partes, a parte que já está escrita e essa que a gente vai escrever agora. Depois disso a gente começa com abrindo aspas aqui, né, para começar a outra parte do texto. Então vem o comando where, que quer dizer onde, né?
Depois disso, vem o campo que a gente vai consultar, que no caso da nossa tabela é o campo cidades. Então, cidades, onde o campo cidades for igual. Então, nesse caso aqui, a gente usa o like para igual, porque a gente está consultando o texto, tá? E depois disso, o texto vem sempre entre apóstrofos. Por quê? Porque eu estou criando uma string, ou seja, um texto, então eu não posso colocar uma aspa dentro da outra aqui. Então, no caso do texto que a gente vai consultar, ele deve estar sempre entre apóstrofos, ok? Então, vamos lá. A gente escreve aqui uma cidade qualquer, só para a gente consultar. Eu vou escrever aqui São Paulo, depois eu fecho apóstrofos e depois eu fecho aspas aqui. Então, a nossa segunda parte ficaria assim, né? SQL é igual a SQL, onde cidades é igual a cidade de São Paulo, aqui entre apóstrofos, ok? Então, lembrando que dessa forma, o nosso código sempre vai consultar São Paulo. Não é isso que a gente quer, mas eu escrevi aqui a string para a gente ver como ela é montada e agora a gente vai tornar essa string aqui volátil, ou seja, ela vai receber alguma coisa que vai sempre variar e não só o São Paulo, ok? Então agora a gente vai tirar essa parte aqui que ficou fixa só como São Paulo, então a gente vai fechar aspas aqui e isolar São Paulo aqui, ó. Notem que eu estou isolando a primeira parte quando eu fecho aspas e depois deixei aqui São Paulo e fechei aspas aqui no final. Então notem que eu apenas isolei aquela parte fixa que a gente acabou de escrever. E a gente vai tornar agora ela volátil, ou seja, variável. Então, da onde vai vir a cidade que vai ser consultada? Vai vir aqui do nosso campo, né? Esse campo aqui que é o critério de consulta. Essa cidade, né, vai vir daqui. Então, não vai ser sempre São Paulo. Então, esse campo é chamado de txt critério, como a gente já deu o nome lá no comecinho. E depois disso, a gente volta para cá e troca São Paulo por txt critério. Ok? Então, depois disso, como a gente está juntando duas partes de string aqui, a gente tem que usar o símbolo aqui de e comercial para a gente concatenar essas duas partes. Então, ficou essa primeira parte aqui que vai vir lá de cima, depois essa parte que quer dizer onde cidades é igual a alguma coisa. Essa alguma coisa está separada aqui, que é a parte volátil do nosso código, que vai vir lá do nosso campo, e depois a gente tem que fechar apóstrofo, né? E a gente concatenou aqui essa última parte da nossa string, ok? Então a segunda parte já está pronta. Bom, então agora a gente já pode colocar aqui a parte que faz executar essa string, ou seja, a parte que faz abrir o nosso record set. Então eu não vou escrevê-la, eu vou só colar ela aqui, porque a gente vai notar que isso também segue sempre esse padrão aí com algumas mudanças bem raras assim. Então quer dizer, essa parte aqui abre o nosso record set. Então eu vou mostrar aqui apenas a quantidade de registros que ele encontrou com essa consulta. Então, por enquanto, a gente não vai alimentar a nossa list box. A gente só vai ver quantos registros ele encontrou. Então, eu vou colocar aqui São Paulo, tá? Que é o que a gente vai consultar, essa parte volátil que a gente colocou na nossa string, e vou clicar aqui em consultar. Então, notem que ele trouxe o resultado de 1, ou seja, ele encontrou um registro. Bom, então agora a gente vai aprender mais uma coisa aqui que é muito legal em SQL. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem que obrigar o usuário a escrever a cidade, o nome da cidade completo, né? Então, o que a gente vai aprender agora? Se a gente, por exemplo, escrever aqui São Pá, né? Se eu consultar aqui, ele vai falar que não encontrou nenhum registro com esse texto aí. Por quê? Porque quando a gente colocou aspas simples lá apenas, ele vai consultar exatamente aquilo que a gente digitar aqui. Então, não seria interessante a gente escrever um código dessa forma, e sim deixar a oportunidade do usuário, né, aquele que estiver digitando, digitar parte do texto que ele está consultando. Então, a gente vai aprender a fazer isso agora, ok? Bom, então para a gente fazer essa consulta, que vai consultar lá no nosso campo cidades, uma cidade que contenha aquilo que a gente digitar no nosso campo critério,
a gente vai usar um caractere chamado de caractere coringa. E esse caractere é o símbolo de porcentagem. Então, a gente coloca aqui no começo da nossa string, né? Depois aqui do aspas, a gente coloca o símbolo de porcentagem aqui e também no final. Com isso, a gente está dizendo que qualquer que seja o começo do que a gente digitar e qualquer que seja o final daquilo que a gente digitar. E isso, portanto, é o mesmo que a gente escrever, consulte lá na nossa tabela cidades, o que contenha aquilo que eu digitar. Então, se a gente executar agora e escrever parte da nossa cidade, se eu escrever, por exemplo, como eu escrevi há pouco, São Pá, ele vai conseguir consultar lá para a gente e dizer, com essa parte do texto eu encontrei 5 registros, ok? Então é dessa forma, usando o caractere coringa, o símbolo de percentual, que a gente faz a nossa consulta ser mais volátil, né? E a gente não obriga o usuário a digitar exatamente o nome da cidade, ok? Então, quem usa sistemas como o SAP ou como o Oracle, por exemplo, é comum a gente usar, no lugar desse caractere de símbolo percentual aí para coringa, usar o asterisco, né? Então, no SAP, por exemplo, quando você quer fazer esse tipo de consulta, a gente usa outro caractere coringa, que é o asterisco, ok? Bom, então como a gente pôde perceber até agora, trabalhar com formulário demanda um certo tempo, né? Cheio de detalhes, cheio de configurações, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir mais uma vez esse vídeo aqui, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai estar vendo como a gente faz para povoar a nossa list box e depois disso, como a gente faz para clicar naquela cidade que a gente escolher, né? Se aparecer mais de uma, e ele alimentar lá o nosso formulário lá atrás, ok? E além disso, a gente vai estar vendo também como a gente faz essa mesma consulta fora do botão. Ou seja, ao passo que a gente for digitando, ele vai fazendo a consulta e vai alimentando a nossa list box, ok? Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo de todos os projetos que a gente vai estar vendo aqui, ok? Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até o próximo.